Olá, passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. E além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. Em abril de 1912, em sua viagem inaugural com 2.208 passageiros, o RMS Titanic colidiu com um iceberg. Na manhã fria de 15 de abril de 1912, ele afundou nas águas do Atlântico Norte por volta das 2h20 da madrugada, com mais de 1.000 pessoas ainda a bordo. Apenas 709 pessoas sobreviveram ao naufrágio. Após essa tragédia, muitas histórias sobrenaturais envolvem o Titanic, tanto antes da tragédia, como as premonições, quanto após, os seus fantasmas. Pois bem, convido a todos a conhecerem de perto as histórias sobrenaturais envolvendo o Titanic. Querem saber mais a respeito? Aguardem após a intro do canal. Até já! A fim de facilitar a cronologia dos fatos, iniciaremos com as premonições envolvendo o Titanic, para em seguida falarmos sobre seus fantasmas. O Titanic, ainda que considerado inafundável, havia pessoas que não acreditavam nesse adjetivo e tiveram previsões sobre sua real condição e fragilidade. Futility foi escrito por Morgan Robertson, 14 anos antes da tragédia do Titanic. No entanto, embora se tratasse de uma obra de ficção, o enredo do livro lembra muito o desastre marítimo de 1912. O seu romance, segundo o próprio autor, não envolveria qualquer habilidade psíquica, mas sim seu conhecimento das tendências da construção naval e dos perigos dos navios. No entanto, as semelhanças chamaram bastante atenção por serem inúmeras. Além dos nomes semelhantes, o fictício Titã, como o Titanic, deveria ser o maior de seu tipo e um navio inafundável. Eles foram capazes de atingir a velocidade de 20 nós e atingiram um número semelhante de botes salva-vidas. Ambos afundaram após atingirem um iceberg e não tinham salva-vidas suficientes para salvarem todos os passageiros. E, para ficar mais assustador, tanto o Titã quanto o Titanic afundaram no mês de abril. Edith Corse Evans era uma passageira de primeira classe no Titanic, que estava voltando para Nova York após uma viagem à Europa para visitar seus primos em Paris, na França. Ela viajou ao lado de um grupo de irmãs, Senhora John Murray Brown, Senhora E. Ed Appleton e Senhora R.C. Cornell, e conheceu o Coronel Archibald Grace. Quando o Titanic atingiu um iceberg, os homens a bordo do navio tentaram tranquilizar as senhoras de que o navio era inafundável. No entanto, Edith disse ao Coronel Grace que uma cartomante uma vez a avisou para ter cuidado com a água, e ela estava convencida de que havia verdade por trás dessa profecia. Apesar do aviso, vários relatos afirmaram que Edith cedeu seu assento em um bote salva-vidas para uma das irmãs com quem estava viajando, pois essa sua amiga tinha filhos esperando por ela em casa.
Ela foi uma das 4 passageiras de primeira classe a morrer no desastre. George Washington Vanderbilt II era um membro proeminente da família Vanderbilt, que viajava a bordo do Titanic com sua esposa Edith. O casal costumava viajar pelo mundo para enfeitar sua casa com antiguidades, tapetes orientais, tapeçarias e obras de arte. Apesar de seu lacaio Edwin Charles Wheeler carregar seus pertences no Titanic 2 dias antes, pois o casal planejava viajar em uma cabine de primeira classe, um membro da família os advertiu a não fazê-lo, afirmando, abre aspas, muitas coisas podem dar errado em uma viagem inaugural, fecha aspas. Os Vanderbilts, portanto, voltaram para o Olympic, com Edwin optando por viajar a bordo do navio com os pertences de seus empregadores e, infelizmente, perdeu a vida durante o naufrágio. A família Hart estava viajando a bordo do Titanic como passageiros de segunda classe, pois planejavam começar uma nova vida em Winnipeg, no Canadá. Na época da viagem inaugural, Eva Hart tinha apenas 7 anos. Apesar de ser tão jovem, as memórias de Eva da tragédia nunca desapareceram. Ela acreditava que uma premonição de sua mãe, Esther, salvou sua vida, pois acreditava que considerar um navio inafundável era zombar da face de Deus. Na verdade, Esther estava tão assustada com os eventos que poderiam acontecer que ela dormia durante o dia para permanecer vigilante em sua cabine à noite. No entanto, ao ouvir um barulho, a família teve a chance de escapar rapidamente do navio. O pai de Eva, Benjamin, recusou-se a subir em um bote salva-vidas para permitir que mulheres e crianças fugissem. E ele deu seu casaco para sua esposa para manter a sua família aquecida. Jonathan Shepard serviu como segundo engenheiro assistente júnior a bordo do Titanic e supostamente tinha medo em se juntar ao transatlântico em sua viagem inaugural. No entanto, ele tinha motivos para se preocupar, pois já havia se envolvido em uma colisão naval um ano antes, quando estava a bordo do Olympic, em 1911, quando este colidiu com HMS Hawke, navio de guerra britânico. Seu pai foi entrevistado pelo Northern Daily Telegraph semanas após a fatídica noite e afirmou que seu filho estava no fundo do poço antes da viagem. Quando perguntou ao filho, do que você tem medo? Você tem medo da morte? Jonathan respondeu, não tenho medo da morte, mas eu não quero ir. Seu pai também declarou, meu filho não queria ir no Titanic, ele preferia ter parado no Olympic. Durante a tragédia, um escorregão em uma placa de acesso elevada o levou a quebrar a perna. Enquanto Frederick Barrett, o bombeiro líder, e Herbert Harvey, o engenheiro, ajudavam Jonathan a chegar à casa de bombas, a antepara rompeu e ele tristemente se afogou na água. Henry Wide nunca deveria servir no Titanic, pois foi originalmente colocado como diretor a bordo do RMS Olympic, um navio irmão do Titanic. No entanto, ele foi ordenado a guardar instruções em Southampton para se juntar ao transatlântico de luxo em sua viagem inaugural. Ele, no entanto, teve algumas dúvidas sobre o famoso navio, pois postou uma carta para sua irmã na parada de Queenstown, na Irlanda, que dizia, abre aspas, ainda não gosto deste navio, fecha aspas. Quando o transatlântico colidiu com o iceberg às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, Wide teria trabalhado incansavelmente para carregar botes salva-vidas. Ele também usou uma arma para evitar que os estoquistas assumissem um bote salva-vidas, o que permitia que mulheres e crianças escapassem do navio afundando. Ele foi visto pela última vez tentando liberar botes salva-vidas dobráveis A e B
do telhado dos aposentos dos oficiais. Ele morreu durante o naufrágio e, se descoberto, seu corpo nunca foi identificado. Apesar de embarcar no Titanic em Southampton antes de zarpar, Alex Mackenzie ouviu uma voz que o alertou que perderia a vida se permanecesse a bordo do transatlântico. O jovem de 24 anos estava andando pela passarela quando uma voz em sua cabeça o alertou para não viajar no navio. No entanto, quando ele olhou em volta, não havia ninguém presente. Afastando o aviso, ele continuou andando apenas para ouvi-lo pela segunda e depois pela terceira vez, com cada aviso soando mais forte que o anterior. Foi então que ele decidiu abandonar a viagem e retornar à sua cidade natal de Glasgow, na Escócia. O jovem escocês havia recebido uma passagem de segunda ou terceira classe de seus avós. Como ele havia desperdiçado a passagem cara, sua família não ficou nada satisfeita com o seu retorno. No entanto, eles logo ficaram aliviados com sua decisão quando a notícia do desastre foi divulgada. John Coffey, de 23 anos, ingressou no Titanic em Southampton, pois havia assinado para servir como foguista ou bombeiro de caldeira no navio. Apesar de estar programado para completar uma travessia de retorno do Atlântico, ele optou por deixar o transatlântico durante sua parada em Queenstown, na Irlanda, que era sua cidade natal. Ele havia tido um estranho pressentimento sobre a viagem. Apesar de sua decisão ousada, Coffey continuou com sua carreira marítima quando assinou para trabalhar no RMS Mauretânia, alguns meses após o naufrágio do Titanic. Edith Rosenbaum, também conhecida como Edith Russell, era uma passageira de primeira classe de 33 anos, que viajava no Titanic depois de reportar sobre moda nas corridas de Domingo de Páscoa de Paris. Embora ela tenha afirmado que o transatlântico era o barco mais maravilhoso que você poderia imaginar, ela também postou uma carta para sua secretária de Queenstown, que dizia, abre aspas, vou descansar muito nesta viagem, mas não consigo superar meus sentimentos de depressão e premonição de problemas. Como eu gostaria que acabasse. Fecha aspas. Depois que o navio atingiu um iceberg, Edith conseguiu escapar no bote salva-vidas número 11, com seu porquinho de brinquedo, e sua música teria proporcionado muito conforto aos passageiros. Ela foi resgatada com segurança do bote salva-vidas 4 horas depois, e viajou extensivamente ao longo de sua vida, sobrevivendo a vários tornados, acidentes de carro e também de outro naufrágio. William T. Stead era um editor de jornal inglês, que estava viajando para Nova York via Titanic, para discursar em uma conferência no Carnegie Hall, a pedido do presidente William Howard Taft. Apesar de se juntar ao navio como passageiro de primeira classe, Stead aparentemente previu o fim do navio muitos anos antes, quando escreveu um pequeno pedaço de ficção chamado Como o Navio do Atlantic Mall Caiu, em 1886. Ele contava a história de um transatlântico que havia afundado ao transportar 916 passageiros. Também mostrava uma cena horrível de pessoas se afogando devido à falta de botes salva-vidas, que ele acreditava que um dia poderia se tornar realidade. Há uma história a respeito da morte de uma jovem escocesa chamada Jessie. Na noite em que o navio afundou, Jessie estava à beira da morte. Em seu estado delirante, ela supostamente falou de um navio afundando e de um homem chamado Wally tocando violino no navio. Um destaque é que Wallace Hartley tocou seu violino a última vez, quando ele e a banda afundaram juntamente com o navio. De um total de 2.208 passageiros, apenas 709 sobreviveram ao naufrágio nas águas geladas do Atlântico. E pelo que parece, os fantasmas inquietos do mar ainda não descansaram, bem como alguns sobreviventes após suas mortes. Vamos a esses casos sobrenaturais.
inúmeras assombrações que parecem em torno de objetos vindos do naufrágio e relíquias expostas em museus. Um desses casos foi as atividades da exposição Titanic The Artifact Exhibition, no The Luxor Hotel em Cassino, em Las Vegas, Nevada, que abriga uma variedade de mais de 30 itens do Titanic, além de réplicas de ambientes. Os visitantes e os funcionários afirmam sentir-se frequentemente estarem sendo observados, tocados por mãos invisíveis, além de aparições na exposição, sem contar que já ouviram sons de orquestra no local. Uma das aparições mais conhecidas da exposição é o fantasma de Frederick Fleet, que era o vigia do Titanic e que avistou o iceberg que afundou o navio. Embora Fleet seja um dos sobreviventes da tragédia, disse que ele carregava sentimentos de culpa. E após a morte de sua esposa em 1964, ele cometeu suicídio. Disse que seu espírito assombra o promenadec da exposição e afirmam que ele aparenta como se estivesse lá vigiando. Seu túmulo não foi marcado até que a Sociedade Histórica do Titanic ergueu para ele uma lápide em 1993. Outras das aparições no local envolvem uma mulher, trajando roupas pretas de época com gola branca e cabelo em coque. Seu primeiro avistamento aconteceu no dia da abertura da exposição, antes das portas se abrirem ao público. Um fotógrafo estava registrando o evento quando ficou surpreso ao ver uma mulher descendo a réplica da escadaria, sendo que não era para ninguém estar lá. Ele pensou então tratar-se de uma figurante. Ao perguntar se ela queria que a fotografasse, ela o ignorou, aparentando estar em transe, e desapareceu. Outra assombração no local envolve um retrato de J. Bruce Ismay. Ele era um dos construtores do Titanic. Enquanto a equipe da manhã abria a exposição, eles notaram o quadro no chão, encostado na parede. O gerente então foi olhar nas imagens de segurança e se surpreendeu com o que viu. A imagem tremeu até repousar suavemente no chão. Há quem diga que os fantasmas do Titanic não tenham perdoado após a atitude que ele tomou durante o naufrágio. Ele aparentemente fugiu em um bote salva-vidas, virando as costas para o navio enquanto descia, desobedecendo às ordens de que apenas eram para sair mulheres e crianças. Ademais, supostamente ele quem teria apoiado a aceleração do navio, mesmo com avisos de gelo na área. Outra coleção de peças do Titanic que seria supostamente assombrada é a exposição Aquatic no Georgia Aquarium, nos Estados Unidos. Lá há avistamentos de fantasmas, ruídos estranhos, sons de música, mãos invisíveis tocando os visitantes. O fantasma mais conhecido é de uma velhinha que dizem morar dentro de uma das réplicas de cabine do Titanic. O Ghost Hunter chegou a investigar o local e supostamente capturaram a gravação de uma voz dizendo: "Não, por favor, espere", na sala do iceberg. A equipe também detectou vários pontos frios e testemunharam o aparecimento de uma figura sombria. O Titanic Belfast Museum, localizado em Belfast, na Irlanda, parece ter uma presença fantasmagórica própria, cuja história foi narrada por uma visitante do local no ano de 2009. Ela alegou que ouviu um pedido de socorro em código Morse, tendo ficado extremamente emocionada. Ela afirma que seu coração batia forte e se sentia ansiosa e aflita, como se ela fosse a própria controladora de rádio. Tremendo e enjoada, ela começou a chorar. Afastando-se para tomar um pouco de ar, foi então que ela sentiu uma mão em seu ombro e uma voz masculina disse suavemente: "Está tudo bem." E não havia ninguém no local. Talvez o conto mais estranho de assombração envolvendo o Titanic envolva uma réplica do navio. O desenhista arquiteto aposentado Yacht Jason Moore, de Portsmouth, em Virgínia, construiu meticulosamente o modelo de 90 quilos do Titanic ao longo de 9 anos e cerca de 17,36 horas de trabalho,
Um projeto ambicioso, pelo qual ele ficou obcecado depois de assistir ao filme A Night to Remember, Uma Noite para Recordar, de 1958. Ele começou a estudar inúmeras fotografias antigas do Titanic, incorporando todos os detalhes que podia em sua grande visão, e se viu passando horas a trabalhar em sua criação. O resultado final foi uma réplica realista do famoso navio, precisa até em cada escada, corredor. Quando sua obra-prima ficou pronta, ele decidiu tirar algumas fotos dela e aconteceram coisas estranhas. Enquanto tirava suas fotos, ele ouvia ruídos vindos do modelo do Titanic. E mais tarde, entidades misteriosas começaram a aparecer em suas fotos. Mais ou menos na mesma época desses eventos, Moore disse que as portas ao redor da casa estavam misteriosamente abrindo e fechando, mesmo não havendo ninguém. Ele diz que não tem medo das entidades, mas apenas pensa que são almas perdidas. Os céticos foram rápidos em apontar que as fotos nada mais seriam do que um reflexo ou um truque de luz, mas Moore insiste que não. Após o naufrágio, muitos dos corpos recuperados foram enterrados em vários cemitérios em Halifax, Nova Escócia. A maioria dos corpos não identificados foi enterrada no cemitério Fairview Lawn, com mais de 40 corpos não identificados e enterrados sob simples marcadores. Dizem que aqueles que visitam essas sepulturas sentem-se inquietos no local. Alguns dizem que os fantasmas das vítimas do Titanic são abundantes no restaurante. Esse edifício de 4 andares foi inaugurado em 1816, primeiro como uma escola, porém, mais tarde foi comprada por uma família que transformou o local em um necrotério. Em abril de 1912, os corpos de 209 vítimas foram levados para então Snow e Co. Funeral Parlour na Argyll Street, em Halifax, Nova Escócia, no Canadá. A polia usada para levantar os cadáveres do Titanic para o nível superior ainda está pendurada no teto da sala de vinhos. O gerente do local, Gary MacDonald, disse que os fantasmas se manifestam no local com pratos voando das prateleiras, talheres se movimentam nas mesas, vozes misteriosas são ouvidas onde não há ninguém e vultos são vistos na cozinha do local. Jaime Rodrigues, residente do prédio, não disse nada à esposa nem aos 3 filhos sobre ter visto o fantasma de um homem em um quarto, até que sua esposa mencionou ter visto um espectro no quarto. Ela lhe disse que as crianças e também o cachorro viram o fantasma. Nenhum deles tinha ideia de quem poderia ser o tal fantasma até que leram sobre o falecido Dr. Henry Washington Dodge. Ele sobreviveu ao naufrágio do Titanic juntamente com sua esposa e seu filho pequeno. Ele sabia que as pessoas o questionavam como ele teria sobrevivido, sendo que crianças e mulheres morreram na água gelada, e sua justificativa era de que muitos decidiram ficar a bordo do navio e que os oficiais insistiram que, nas piores condições, o Titanic não afundaria em menos de 8 horas, tempo suficiente para todos serem resgatados. Dodge então entrou em um empreendimento comercial, sendo acusado de atividade ilegal e sofreu uma ação judicial, o que o fez entrar em uma profunda depressão, sendo hospitalizado após uma tentativa de suicídio. Após a alta, ele entrou no apartamento e deu um tiro na cabeça. Quando isso aconteceu, ele cambaleou até o elevador e pulou pela janela do 1º andar. Ele foi levado para um hospital onde morreu 3 dias depois. Ao descobrirem a história do antigo morador, Jaime afirmou que Dodge seria apenas um convidado da casa e que aquele local não mais lhe pertencia. Desde então, as manifestações cessaram. Os Bonners pagaram em 2002 o valor de 35 mil libras pela casa onde o capitão Smith nasceu e morou até começar sua carreira naval na adolescência em Stoke-on-Trent, Staffordshire, no Reino Unido. O fantasma do capitão chegou a ser avistado no local. São ouvidos barulhos e batidas durante a noite e sente-se um frio gelado em alguns ambientes do imóvel.
Além disso, uma inundação misteriosa chegou a acontecer no local. A casa de Molly Brown, uma das sobreviventes do Titanic, está localizada na 1340 Pennsylvania Street, em Denver, Colorado, e atualmente funciona como museu, com exposições sobre a vida de Molly, que foi uma ativista americana, bem como sobre Denver vitoriana. A casa também foi listada no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1972. Os fantasmas que dizem assombrar a casa incluem Molly e seu marido James. James nunca chegou a ser visto, mas o cheiro de seu cachimbo é frequentemente sentido no porão e no sótão da casa. O que é um pouco irônico, porque enquanto James morava na casa, Molly nunca permitia que ele fumasse dentro da casa. Além de portas abrirem e fechando sozinhas, muitas testemunhas viram as persianas abrirem e fecharem no quarto que já foi da filha de Molly, ou seja, de Ellens. A mãe de Molly também foi vista de pé na janela de seu antigo quarto. Outro fantasma que é visto na casa é o de uma mulher que usa um longo vestido vitoriano. Ela é vista sentada à mesa da sala de jantar e é conhecida por reorganizar as cadeiras nesta área, embora sua identidade seja desconhecida. Em meados dos anos 2000, um guia turístico, Demetrius O'Connor, que estava fechando a casa para o dia seguinte, estava andando na escada dos fundos quando sentiu uma brisa muito fria. Quando, ao sair, ele olhou para a casa. Ele percebeu que uma janela do segundo andar, em um dos quartos, estava aberta. Ele subiu e fechou a janela, e enquanto recolocava a corda que isolava o quarto dos visitantes, ele notou a sombra de uma mulher no chão ao lado dele. Quando ele se virou para ver quem era, ninguém estava lá. Navios que passam pelo local onde repousa o Titanic afirmam avistar orbes, submarinos recebem sinais de SOS desconhecidos. Porém, o caso mais emblemático se deu em 1977. O oficial Leonard Bishop, do SS Winterhaven, deu a um de seus passageiros um passeio pelo navio. Segundo Leonard, esse passageiro era discreto, falava baixinho e tinha um sotaque britânico, sendo bastante atento às informações que lhe eram repassadas. Após, Bishop não conseguiu mais encontrá-lo no navio. Anos depois, alguém lhe mostrou a foto do Capitão Smith e ele disse: "Eu o conheço", e mostrei a ele o navio. E a pessoa disse que não seria possível, porque ele era o Capitão Smith e tinha morrido no naufrágio do Titanic em 1912. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito desses fantasmas do Titanic? Eu resolvi trazer também esses casos de premonição para vocês, para fazer um conjunto relacionado aos eventos sobrenaturais envolvendo o Titanic, ou seja, os casos de premonição que foram fatos que se deram antes da tragédia e os fantasmas do Titanic, sejam as pessoas que morreram no naufrágio, sejam também dos seus sobreviventes. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de seleções sobrenaturais, há uma playlist de mistérios, lendas, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de seleções sobrenaturais aqui no canal. Beijo, tchau!